nossos estudos? Hoje nós vamos falar sobre fonologia. Na última aula nós vimos o quê? Que a linguagem, a língua e a fala são sistemas organizados. E a língua não é nada mais do que a linguagem verbal, ou seja, aquilo que nós podemos utilizar a partir de símbolos, símbolos sonoros, símbolos gráficos, como é o nosso alfabeto, até mesmo as letras. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a fonologia, uma das divisões da nossa língua. E a expressão significa o quê? Estudo que se faz dos fonemas. Por isso que a gente tem o nome fono, que lembra telefone ou celular, né? Falar alguma coisa. Fonologia, então, estuda aquilo que nós chamamos de sons. Fonema é sinônimo de sons na nossa língua. Então, nós vamos estudar dentro da fonologia o quê? As letras, vogal, consoante, semivogal. Nós vamos ver também como que funcionam os encontros, encontro vocálico, encontro consonantal. Vamos observar também que nós precisamos ter o dígrafo em algumas expressões, essa classificação. E assim, nós vamos avançar nos estudos da fonética ou da fonologia. Vamos lá, então? Vamos começar pelo conceito? De onde vem, então, essa terminologia? Fono, fonema ou som, logia, estudo. Então, é o estudo que se faz dos fonemas da nossa língua. Nós vamos começar conceituando, então, letra e fonema. São duas classificações completamente distintas na nossa língua portuguesa. Enquanto que a letra é gráfica, escrita, quando eu falo em fonema, me refiro ao som. E não necessariamente as duas são iguais quando eu vou relacionar uma palavra. Observe a palavra táxi. Em táxi, nós temos o quê? 4 letras. T-A-X-I. Não esqueça que aqui é acentuado, né? Nós temos 4 letras escritas graficamente falando. No entanto, nós temos quantos fonemas? 5 fonemas. O som do T, o som do A, o som do K, o som do S e o som do I. Professora, de onde veio esse KS? Do X. X, na palavra táxi, tem som de KS. Viu só? Na escrita eu tenho 4 letras, no fonema eu tenho 5 sons. Vamos ver mais um exemplo. A palavra homem. Na palavra homem nós temos um H. E esse H tem som? Não. Então, observa só que no caso da letra H, em hélice, em homem, em hoje, nós vamos ter, então, a retirada do som. Fique atento, então, para que quando você estiver pronunciando as palavras corretamente, você observe a diferenciação entre letra e fonema. Vamos continuar? Nós temos a classificação de consoante, vogal e semivogal. Elas são 3 classificações aqui também. Observa só comigo. O que é uma consoante? Consoante é aquela que quando nós lemos, há interrupção do A. Observe a configuração da minha boca. P, Z, L. Observa que quando eu vou pronunciar o som de uma consoante, há interrupção do ar de alguma maneira. Ou encostando o lábio, ou subindo a língua até o céu da boca, ou sim, pressionando os dentes. Observe então que nós temos a classificação de consoante, aquela que é lida com a interrupção do A. A vogal não, observa só agora a configuração da minha boca. A, E, I, O, U. Eu tenho uma configuração de boca que não faz interrupção do A. Então assim, indo por uma questão de conceito, essa é a diferença. Consoante interrompe o A, vogal não interrompe o A. E agora nós vamos falar sobre a semivogal. Ela é aquela letrinha que tem som fraco. E aí você precisa tomar muito cuidado. Porque ela pode aparecer nas palavras ou pode não aparecer. Vamos dar o exemplo da palavra série. Em série nós temos o quê? Esse E que no final praticamente não é pronunciado, fica série. E aí a gente tem o que a gente chama de ditongo, que é o encontro na mesma sílaba de vogal e semivogal. A semivogal não pode separar porque ela tem um som fraco. Voltando aqui, então, o que é uma semivogal? É aquela que existe, é uma letra, que às vezes nós chamamos de vogal, mas não é, que escrita na palavra não pode se separar, então, de uma outra vogal. Quando nós vamos observar a palavra pão,
Por que não há separação? Por que a palavra é monossílaba quando só tem uma sílaba? Ela é de semivogal, a letra A é chamada de vogal. E elas ficam juntinhas aí, que é o que a gente chama de ditongo, o encontro na mesma sílaba de vogal e semivogal ou o inverso. O que mais que nós precisamos saber sobre a base da fonologia para então avançarmos os nossos assuntos? Nós precisamos saber então que dentro da nossa língua, nem tudo aquilo que nós chamamos às vezes de encontro consonantal ou encontro vocálico estão de acordo com o conceito, com o padrão da gramática. Como assim? Quando eu falo encontro vocálico, parece que eu estou falando de algo que vai ficar junto, né? Ah, vocálico vem de vogal, então encontro de vogais. Poxa, não é assim. Vamos olhar os exemplos? Eu tenho ditongo, tritongo e hiato. Essas são as três classificações do encontro que a gente chama vocálico. O ditongo é quando eu tenho na mesma sílaba vogal e semivogal. Vamos ver um exemplo? Paixão. Quantos ditongos eu tenho aqui? Eu tenho 2 ditongos. O pai e o chão do outro lado. Observa que no pai eu tenho o A mais o I. Por que esse I é chamado de semivogal e forma então o encontro vocálico? É simples, porque ele tem som fraco. É tão fraco que a gente fala como? Paixão. A gente não fala o som do I quando pronuncia, quer seja rapidamente ou aí no dia a dia, por conta do sotaque esse I. Significa então que esse I é uma semivogal, quase vogal. E lá no final eu tenho chão. Esse O é uma semivogal porque é tão fraco que eu chego a pronunciar chão. Eu vou engolindo então o finalzinho da palavra. Observa então que ditongo nada mais é do que o encontro na mesma sílaba de vogal e semivogal. Ou o inverso, pode acontecer o inverso, como é o caso da palavra água. Em água, eu tenho água. Para separar sílabas, eu aprendi batendo palmas, né? Então, esse finalzinho não separa, não fica água. Não, eu leio água. Então, tem 2 sílabas, 2 vogais. Porque cada palavra no nosso idioma só se constitui como palavra se tiver vogal. Só se constitui sílaba se tiver vogal. Então, é assim que funciona no português. Semivogal não constitui sílaba para nós. E aí, eu tenho em água o quê? Lá no finalzinho, o U e o A. Esse U é uma semivogal e esse A é uma vogal. Por que esse U é uma semivogal? Observa a pronúncia. Água. Veja que o U não é pronunciado. Como que eu sei que o U não é pronunciado? Tenta colocar a letra U no início de uma palavra, como é o caso de urso. Em urso, olha como o som é forte, olha como o som é bem marcado. Eu tenho, então, o som nítido do U. Quando eu vou tratar em água, esse U não tem som, som forte. Então, ele é um som tão fraco que chega, então, a quase não ser pronunciado. Isso é que a gente chama de ditongo, encontro vocálico ditongo. É um encontro na mesma sílaba da vogal e da semivogal, ou o inverso, da semivogal e da vogal. O que é o tritongo? Então, é uma vogal intercalada entre 2 semivogais. Observa a palavra Paraguai. Esse Y no final aí, eu tenho o A e o I. E esse A é uma vogal, marca isso nos seus estudos, A sempre é vogal. Eu tenho o U de um lado, olha só, esse U é vogal? Não, ele é uma semivogal porque tem som fraco. E eu tenho o I no final, que também é uma semivogal. Então, o que é o tritongo quando eu não posso separar de uma mesma sílaba, semivogal, a vogal e a semivogal? É o encontro vocálico chamado tritongo e não é o encontro de 3 vogais, é o encontro de uma vogal intercalada entre 2 semivogais. O que é o hiato? O hiato é a separação. Ai, professora, como é que eu tô dentro de uma classificação de encontro e dentro lá tem uma separação, né? O português é assim, hiato, então é separação. Separação de vogais. Tem semivogal aqui? Não, porque semivogal não separa. Olha, você já pegou. Vogal separa, semivogal fica juntinha, então a vogal anterior, porque não constitui sílaba devido ao som mais fraco. Quando a gente fala em hiato, eu quero que você lembre da própria palavra hiato. Ó. Hiato. Quantas vogais eu tenho? 3. Quantas sílabas eu tenho? 3. E a gente classifica como trissílaba por isso. Se tem 3 vogais, 3 sílabas, significa então que não tem semivogal aí, constituindo sílaba. Então eu tenho encontro vocálico hiato. É estranho falar assim, né? Que significa uma separação. Separação de vogais, porque as vogais são aquelas que têm som forte. Ótimo até aqui? Vamos falar do encontro consonantal. O encontro consonantal é diferente do encontro vocálico. Nós vamos ter aqui, de acordo com algumas gramáticas, 2 classificações, que é o encontro próprio e impróprio. E existe também algumas gramáticas que vão chamar também de encontro consonantal fonético, tá? Mas eu vou ficar no próprio e impróprio porque eu acredito que sejam os mais cobrados em prova ou que a gente precisa mais no nosso dia a dia.
Vamos observar o que é o encontro consonantal. Encontro consonantal é o encontro de consoantes. Vamos ver a palavra problema. Vou ler bem devagar para você configurar a minha boca na leitura do encontro, tá? Problema. Eu tenho PR que tem som, eu tenho BL que tem som. Então eu tenho dois encontros consonantais. E esses encontros consonantais estão quando eu separo sílabas na mesma sílaba. Olha só, problema, eu não separo PR, eu não separo o BL. Eles não ficam separados quando eu vou constituir uma sílaba. Isso é o que a gente chama de encontro consonantal próprio. Quando existe o som das duas consoantes, no entanto, na separação elas não ficam separadas, tá bom? A separação de sílabas é aquela que a gente coloca o hífen na frente, não embaixo, porque não existe separação de hífen embaixo, tá? Que lá underline ficou para os e-mails. A gente tem, na verdade, o hífen, que é o marcador de separação de sílabas. Ótimo? Dando continuidade, então, existe o encontro consonantal impróprio. Quero que você olhe a palavra porta. Vou falar de novo para você ver aí a configuração da leitura, tá? Porta, ou como a gente lê em alguns estados, porta. Esse R e esse T constituem um encontro consonantal. Por quê? Porque as duas letras têm som. Eu tô marcando muito isso porque senão você vai confundir com o dígrafo lá na frente, tá? Então a gente tem encontro consonantal próprio, duas consoantes com som que ficam na mesma sílaba, não separa. Encontro consonantal impróprio, que eu tenho na separação de sílabas, observa aí a separação das duas consoantes. Vamos observar? Porta, quando eu separo sílabas, esse R e esse T, então, se separam. Quando eu vejo a palavra junta ali, né, uma sílaba junto com a outra, eu percebo que as duas existem, que são encontro consonantal, perfeito. Quando eu separo, a gente chama isso de encontro consonantal, então, impróprio. Acontece encontro consonantal, mas na separação de sílabas ficam em sílabas separadas. Ótimo até aqui? Vamos falar um pouquinho então sobre classificação de sílabas. Nós vamos ter a classificação monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Morre aí, tá? Não tem mais nada a partir daqui. Acho lindo o português, porque a gente sempre tem que contar ou até 3, ou até 4, ou até 6. Não passa disso, né? E nas classes gramaticais a gente conta até 10 só. Quando a gente fala em classificação de sílabas, a gente precisa saber como que constitui uma sílaba em português. A gente já está comentando desde o início aqui da nossa aula que sílaba em português é constituída a partir de vogal. Então eu preciso marcar bem a diferença entre vogal, a diferença entre semivogal para eu não confundir. Vamos ver a palavra bíceps. Tem quantas vogais? Duas. Tem quantas sílabas? Duas. Qual a classificação de sílabas? De sílaba. Então eu não posso separar esse PS no final. Por mais que eu queira, né? Que eu queira ficar bíceps, sei lá, colocando aí esse PS separado, alguma coisa do tipo, não tem como fazer separação. Por quê? Porque só existe sílaba em português constituída por vogal. Viu só que legal? Então, a partir desse conceito, nós vamos entender como é que se classifica. Se é monossílaba, é porque só tem uma vogal. Dissílaba, 2 vogais. Trissílabas, 3 vogais. Polissílaba, 4 ou mais vogais. A letra A sempre vai ser vogal. As demais podem variar entre vogal e semivogal, por isso que você precisa observar as palavras. Olha a palavra sério, por exemplo. A gente tem uma paroxítona terminada com ditongo. E aí acentua-se essa palavra justamente porque tem um ditongo no final. Herói. Eu tenho uma oxítona terminada com ditongo. Exatamente, esse I é uma semivogal. E aí você precisa olhar as palavras, e eu até sugiro que você tenha um caderninho aí, para você fazer essa separação de sílabas e observar. Surgiu dúvida, consulte o dicionário, um dicionário que faça separação de sílabas, tá certo? Leia a palavra, tente marcar separando sílabas, separe as vogais, comece a fazer essa observação. Por que que a gente precisa desse conteúdo? Por causa da translineação. O que é translinear? É quando você chega no final lá da margem, ou quando você está digitando, ou escrevendo no caderno, que você precisa separar sílabas e aí fica naquela dúvida horrorosa. E aí, fica junto ou separado? E aí, aqui na mesma sílaba eu desço todo mundo ou deixo um pedaço aqui e vou pro resto lá embaixo? Uma regra da translineação, por exemplo, é que vogal não fica sozinha. Se eu for separar a palavra a, i, eu desço tudo ou eu subo tudo. Não dá pra separar o azinho, a hífen, lembrando que é na frente, né, não é embaixo, e colocar o i lá embaixo. Isso aí não existe dentro da regra da translineação, viu só? A gente precisa observar esses detalhes da língua porque a fonologia vai justamente marcar essa norma, essa padronização que nós temos em relação à fonética. Vamos continuar? Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui, do que a gente já estudou.
A gente viu a diferença entre letra e fonema. A gente viu a diferença entre consoante, vogal e semivogal. A gente viu agora encontro vocálico de tom, tritongo e ato, encontro consonantal próprio e impróprio, e nós estamos vendo as classificações de sílabas, monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Você só não pode esquecer que a contagem aqui é marcada pelas vogais e que polissílabo, então, é de 4 em diante. Otorrinolaringologista, polissílaba não precisa nem contar. Por quê? Porque tem muitas sílabas, tem muitas vogais aí. Ótimo. Vamos ver também mais um conceito, que é o conceito da oxítona, paroxítona e proparoxítona. Para que serve esse conceito? Para a gente poder separar a diferença entre tônico e átono. Tônico é sinônimo de forte, átono é sinônimo de fraco. Vamos observar a palavra janela. Qual que é a sílaba forte da palavra janela? E é fácil, vou pronunciar bem pertinho, ó. Janela. Onde é que eu configuro a minha boca com maior intensidade? No né, que é a sílaba paroxítona, contando de trás para frente. Então, a segunda, penúltima sílaba da minha palavra. O já e o lá são considerados sílabas átonas, sílabas fracas. Então, uma mesma palavra, olha aí a dica linda, maravilhosa, pode ter mais de uma sílaba fraca, mas só tem apenas uma sílaba forte, que é a sílaba tônica. Então, traduzindo, a sílaba tônica acontece nas palavras e a sílaba átona também. Mas nós podemos ter mais sílabas átonas. O que você não pode fazer é dizer que toda palavra tem sílaba tônica. Tá? Isso aí não se enquadra no português. Por quê? Porque para ter sílaba tônica precisa ser dissílaba ou trissílaba ou polissílaba. Se for monossílaba, pode então ter uma mudança aí, porque a gente tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, que tem lá a tabelinha dos pronomes átonos, tá bom? Então, considerando os monossílabos, nem todos eles têm sílaba tônica. Considerando as palavras que são aí com 2 ou mais sílabas, a gente tem a marcação de sílaba tônica. Tá confuso? Então vamos repetir. Tônico, forte, átono, fraco. Tônico é aquela sílaba que a gente pronuncia com maior intensidade. Eu não falo janela, eu não falo janela, eu não falo assim, né? Não, ou pelo menos não deveria falar. E a átona é a sílaba fraca. Ela vai acontecer nas palavras, sim, às vezes mais de uma vez, como é o caso de janela. Na palavra janela, a gente tem a marcação da paroxítona. O que é uma sílaba paroxítona? Quando a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. É diferente da gente falar, por exemplo, a palavra café. Café! Eu tenho a sílaba tônica onde? Na última, que é a oxítona. Então, eu tenho oxítona, depois paroxítona e depois proparoxítona. Então, a gente tem essas 3 marcações da sílaba tônica numa mesma palavra. Passou disso, professora? Passou disso não existe, tá? A gente só para aí na oxítona, paroxítona e proparoxítona. Na última aqui, que é a antepenúltima, proparoxítona. Voltando, como é que eu sei que uma palavra é oxítona? Simples, quando a sílaba tônica recai na última sílaba. Café, palito, parabéns, porém, viu só? Quando eu vou marcar a pronunciação da palavra, a sílaba forte é a última. Então, oxítona, quando a última sílaba é a forte, é a tônica. E o resto, professora, no caso de café, esse K é o quê? Esse K é uma sílaba átona, sílaba fraca. A gente vai ter marcação de sílaba forte apenas na oxítona, porque uma palavra tem apenas uma sílaba tônica. Viu só como você já está entendendo? Continuando, o que é a sílaba paroxítona? Vamos falar alguns exemplos. Táxi, pólen, vamos ver outra, caráter. Veja que a sílaba forte, quando eu pronuncio a paroxítona agora, não é mais a última, é a penúltima. Hífen, aí a penúltima, então, contando de trás pra frente, como se fosse essa segunda aí. Se ela é tônica, então eu vou subir o som vai da configuração até da minha boca aqui, vai ser entonado com maior intensidade, porque é tônica, é forte, é sílaba tônica, não é átona. Vamos ver bem pertinho aqui mais uma palavra que é considerada, então, paroxítona. Heróico. Olha outra. Ideia. Veja que quando eu vou ler a palavra, a sílaba forte, então, é a segunda, é a penúltima sílaba. Todas as palavras oxítonas ou paroxítonas são acentuadas? Claro que não. Existem regras e aí a gente vai trabalhar essas regras da acentuação com mais calma, porque hoje já foi bastante conceito, né? E esses conceitos da fonologia são interessantes, a gente até conhece muitos, mas a gente muitas vezes não os aplica. Então é legal que você veja os exercícios para poder aplicar esse conteúdo e não ficar em dúvida, claro, quanto à nossa matéria, quanto à nossa divisão aqui da língua, ok?
Vamos continuar então? Faltou uma, a gente viu oxítona, viu paroxítona e agora falta qual? Exato, a proparoxítona. E sabe o que é melhor? Toda proparoxítona é acentuada em língua portuguesa. Essa é a melhor regra de acentuação, né? Disse que eu não ia falar de regra de acentuação, já tô te dizendo. Olha só, a proparoxítona é quando a sílaba tônica recai onde? Na antepenúltima sílaba, de trás pra frente, a terceira. Olha só, árabe, exército. Veja que a minha boca agora vai configurar a sílaba tônica, a sílaba mais forte agora na antepenúltima sílaba. Olha que fácil. Vamos ver mais um exemplo. Bíblia. Veja que é como se eu lesse assim, Bíblia. Como se eu tivesse, né, um impulso maior, justamente. Esse impulso é na sílaba proparoxítona, desculpa. É a sílaba proparoxítona, aquela então que marca a sílaba tônica na palavra Bíblia. Resumindo, então, o que nós estamos estudando? Fonologia, parte da gramática que estuda os fonemas. E é a fonologia que vai te dizer que não existe a palavra recorde, é recorde. É a fonologia que vai te dizer que a palavra não é ruim, é ruim. É a fonologia que vai te dizer que o som é aberto, ó. Nobel, Nobel. E aí, qual que é a sílaba forte? Nobel ou Nobel? Nobel, porque ela é uma oxítona. É a sílaba tônica que vai ser marcada, então, na palavra ruim, na oxítona, nesse in. É rubrica, é mortadela, é sobrancelha, não sobrancelha nem mortandela. Quem que organiza isso no português? E a gente depois vai trabalhar os conceitos de prosódia, ortografia, tá? Melhor, a gente vai ver isso junto com a acentuação nas próximas aulas, para que a gente possa então ver que a língua portuguesa é sistematicamente organizada. E essa organização não é ruim, ela é boa, porque a gente tem onde consultar o que é certo e o que é errado. Lembra do VOLP, vocabulário ortográfico de língua portuguesa? Para a gente poder então saber consultar as palavras corretamente, escrevê-las e pronunciar corretamente, perfeito? Fica então o nosso exercício para você poder concluir. Não esqueça do exercício da última aula. E eu te agradeço por estar aqui comigo e por continuar querendo crescer mais dentro da língua portuguesa. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está à disposição, as redes sociais. Se eu demorar um pouquinho a responder, eu peço desculpa, mas eu sempre irei responder você, tá bom? Quero te agradecer por estar comigo e por querer sempre aprender e evoluir na vida. Conte comigo para melhorar e ser nota 10 em português sempre. Beijos!